No passado, eles foram escravizados, humilhados, tratados como objetos prontos para serem negociados. Mais de um século se passou depois da abolição da escravatura no Brasil e hoje, mesmo sendo livres, os negros ainda se veem presos pelas correntes do preconceito. Quando o assunto é mercado de trabalho, eles continuam desfavorecidos em relação aos brancos. Selma é contadora e sentiu na pele o peso da discriminação. Ela ficou desempregada por 6 meses e, durante esse tempo, viu muitas portas se fecharem. Não era contratada, todos os meus empregos foram indicados, né? Participei de 6 seleções, né? No entanto, no momento era qualificada, mais qualificada do que as outras pessoas. Eu entendi que eu não fui contratada por causa da cor, né? O preconceito sempre existe, ainda existe no Brasil, né? E a gente tem que erguer a cabeça, né? Fecha uma porta, abre outras portas, isso tem que caminhar para frente, né? Não pode baixar a cabeça. Em um país onde o número de pessoas que se declaram negras já é maior que o da população branca, falar em racismo no trabalho parece ser ultrapassado, mas não é não. Pesquisas recentes mostram que o negro tem uma média salarial 36% menor que o não negro, geralmente trabalha sem carteira assinada, em condições precárias e que a maioria dos desempregados é afrodescendente. Para a Superintendente de Promoção da Igualdade Racial da Semira, as estatísticas só comprovam que o preconceito racial no Brasil faz mais vítimas do que se imagina e tem raízes históricas. Desde que os negros capturados na África, sequestrados e trazidos na condição de escravo vieram para o Brasil no século XVI, na condição de peça, de coisa e não de sujeito, a gente não conseguiu mudar essa realidade ainda. Segundo a Constituição brasileira, racismo é crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Mas provar que alguém teve atitudes racistas ainda é difícil, por isso é bom ficar atento a alguns sinais. Se você recebe apelidos de acordo com as suas características físicas, é ofendido verbal ou fisicamente, é considerado inferior intelectualmente e por isso não consegue ocupar determinados cargos na empresa, se o chefe ou colega duvida da sua honestidade e competência, ou se um subordinado se recusa a prestar serviços porque você é negro, então você tem sido vítima de discriminação racial e pode denunciar neste Centro de Referência da Igualdade, que fica na Avenida Goiás, no setor central. Aqui as pessoas encontram atendimento psicológico e jurídico. Ainda com muitos desafios pela frente, os negros mostram que a cor da pele não tem nada a ver com competência profissional. Um exemplo é o ministro Joaquim Barbosa, que se tornou presidente do Supremo Tribunal Federal. Lá fora, na África do Sul, há pouco tempo o mundo se despediu de Nelson Mandela, um dos maiores líderes dos últimos tempos, que nunca se cansou de lutar contra o preconceito. Mas para a Superintendente de Promoção da Igualdade Racial, são poucos os que têm a chance de ocupar cargos de destaque. Por isso, ela defende o sistema de cotas raciais nas universidades e em concursos públicos. Uma criança, um jovem que estuda numa escola pública de periferia e um jovem branco que estuda nas melhores escolas particulares, óbvio que eles terão condições diferentes de entrar numa... Por mais que esse menino de escola pública seja brilhante, seja inteligente, mas ele tem que superar, ele tem que ser muito resiliente para, inclusive, permanecer na escola pública. Porque o racismo que ele sofre a partir da educação infantil, se ele não tiver essa condição especial de ser humano resiliente, ele não fica na escola. Viver em um país melhor, onde o negro é tão respeitado quanto o branco, é um sonho que aos poucos se torna realidade, mas é necessário coragem para enfrentar o racismo. Eu acho que é uma questão pedagógica, as pessoas nos procuram, elas são orientadas, depois naquele calor do momento eles falam que vão procurar os direitos e às vezes não procuram. Mas eu acho que precisa ser denunciado e ser levado até o final. No Brasil não existem indenizações milionárias, eu acho que um pouco desestimula essas pessoas, mas a questão, mesmo não tendo remuneração financeira, é pedagógica. Essas pessoas precisam ser interpeladas, essas pessoas que agridem, discriminam, precisam entender que não é mais assim. Nunca foi assim e não deve ser assim.